Olá, eu sou o Pedro Lucas e vou falar sobre um pouco da porte de arma de fogo no Brasil, efeitos e requisitos especiais. Vou ler o texto e depois eu explico um pouco. O presente trabalho acerca do porte de arma, destacando seus requisitos e seus efeitos jurídicos, visa a problemática sobre quais seriam de fato os requisitos específicos para obter o direito ao porte de arma de fogo, assim como os efeitos decorrentes tanto do porte e da posse, quanto do próprio disparo da arma de fogo. O procedimento a ser seguido se dará mediante aplicações dos objetivos específicos, sendo eles: a. Pesquisar história e evolução das leis armamentistas do país. B. Identificar alguns dos principais testes de aptidão para esses direitos. C. Estudar as diferentes nuances e os principais efeitos jurídicos resultantes do porte, posse e a utilização de arma de fogo em face da coletividade. Para estar apto a garantir esse direito, o candidato deverá cumprir certos requisitos presentes na lei armamentista brasileira. Aptidão esta que será confirmada pela Polícia Federal, responsável pelos testes e pela manutenção desse direito. Além disso, a utilização de arma de fogo, seja no porte, na posse ou até mesmo no mero disparo de arma de fogo, proporciona diversos efeitos jurídicos a serem determinados pela conduta do agente no caso concreto, onde para se constituir como crime deverá estar tipificado na legislação armamentista. Então, para você ter arma de fogo no Brasil, em sua casa, ter o porte, a posse, tem que ter alguns requisitos. E esses requisitos depende da Polícia Federal, né? Liberar para você. Você tendo esses requisitos, você pode sim ter arma de fogo na sua casa, ter o porte, mas antes disso você tem que estar apto para receber esse porte, porque se não estiver apto, não tem chances de receber. E se você andar sem os documentos, pode estar acarretando em um crime. Você pode sim comprar arma, tem que ter todos os documentos, claro, né? E registrar essa arma. A arma tem que ser registrada. Isso é um dos requisitos que pede para que você tenha arma de fogo em casa. Então, Bom, sou Ivan Mendonça, faço parte do grupo de porte de armas. Vou falar aqui brevemente sobre o Brasil antes de entrar em vigor o Estatuto do Desarmamento. Naquela época, uma pessoa que tinha 21 anos ou mais, né, tinha uma facilidade enorme, né, de conseguir sua arma, sua pistola, seu revólver. Eram vendidos em shoppings, lojas de artigos esportivos. A burocracia comparada com os dias de hoje era mínima. Você conseguiria facilmente chegar e comprar a sua arma, né? E tinha muitas propagandas, né, em revistas, jornais, de marcas de revólver, de pistola, marcas de armas em geral, que faziam propaganda em jornais, em revistas, acesso a toda a população. E o porte de arma era tão comum que muitos estados do país, em locais públicos, né, eram obrigatório a chapelaria quando você entrasse. Tinha uma chapelaria exclusiva para você guardar a sua arma, né? Em boates também, casas noturnas, tinham esses guarda-volumes, né, apropriados para você conseguir guardar sua arma quando você chegasse. Porque o porte de arma era muito, muito usual, muito comum mesmo. Em 2001, entrou uma lei no Rio de Janeiro, né, que fala, que proíbe a entrada de qualquer maneira de armas em casas noturnas, de boates, de lugares fechados, né, lugares privados. Em 2003 entra o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento vem aí com uma série de requisitos e
que você tem que cumprir, né, para você ter uma arma. Não era tão fácil antigamente. Tem que passar por vários processos, muita burocracia, muita coisa para você conseguir ter uma arma. Não é nada simples, né? Não é qualquer pessoa também que pode conseguir ter uma arma, né? E veio o estatuto veio com o intuito assim de tirar um pouco o circulamento de armas, né, nas ruas, no Brasil em geral, né? Reduzir o circulamento de armas, né? Porém, nas mãos dos criminosos ainda continuam, né? Bastante. E o fato, assim, de se pensar, né? Porque policiais são armados, né? Mas criminosos, muitas das vezes, são muito mais bem armados do que os próprios policiais, né? Que estão aí para defender a sociedade, né? O Estatuto do Desarmamento, quando ele chegou, deu sim uma queda, né, nos assassinatos, né, nos homicídios, mas o número nunca parou de subir. Em 2017 tivemos o recorde de assassinatos no Brasil, chegando a quase 64 mil assassinatos, né? Mas é isso. O Brasil antigamente, antes do Estatuto, a facilidade de ter uma arma era enorme. Você conseguiria facilmente chegar num shopping e sair de lá armado, né? Entrar e sair de qualquer lugar armado. E acho que é isso. Olá, sou o Abel Lourenço. No primeiro período, o meu grupo pegou em posse de armas e eu vou falar sobre o Estatuto de Desarmamento, que houve um grande aumento de homicídios com arma de fogo. Então, vou falar vou ler um pequeno texto falando sobre isso. Os indicadores nacionais de violência vêm sendo sistematicamente utilizados para fundamentar as opiniões a respeito da revogação do Estatuto de Desarmamento, proposta que avança no Congresso, ainda que sob forte resistência do governo federal. Então, damos a entender que o Congresso está querendo arranjar um jeito de refutar os argumentos do Congresso, do governo federal, que o Estado de Desarmamento está tendo uma grande taxa de, mesmo com a lei do Estatuto de Desarmamento, vem um grande aumento de homicídios com arma de fogo. Então, por meio de estatísticas, eles estão querendo arranjar um jeito de refutar os argumentos deles e ter uma revogação da lei. E os outros homicídios por outros meios estão com taxas menores do que os homicídios com as armas de fogo. Então dá para entender que o Estatuto de Desarmamento não está servindo para muita coisa. Mesmo com elas, na época elas estavam funcionando, a taxa de crescimento de homicídio só tinha aumentado. E dá para entender mesmo que a pessoa tem que ter pelo menos alguma coisa para se proteger dentro da sua casa. E se ela não tivesse, acabaria tendo um grande aumento de homicídios. Então, por mim mesmo, eu acredito que eu sou a favor da posse de arma, que a pessoa tem que ter algum meio de se proteger dentro da sua casa, porque se alguma coisa acontecer com ela, algum perigo assim, a tempo de reação de ela pegar seu meio de proteção será mais rápido que ela pedir socorro para a polícia, e até a polícia chegar no seu local de sua casa, pode ter acontecido muitas coisas. Mas hoje em dia assim, o Estado de Desarmamento já não funciona mais, já foi revogado em 2012. Então, eles entenderam que o Estado do Desarmamento não estava servindo para muita coisa, que mesmo com ela funcionando, estava tendo grande taxa de homicídios. Então, eles perceberam, o Congresso conseguiu refutar os argumentos deles com as estatísticas, né? As estatísticas estavam provando para eles que estava tendo um grande aumento
Então foi um grande feito. E agora as pessoas podem ter sua arma dentro de casa, mesmo com as regras, né, que eles impuseram, né? Então é isso. Obrigado. A restrição à comercialização de armas de fogo no Brasil dá-se desde a época colonial, e com o aprimoramento social essas sanções foram ficando cada vez mais rígidas. Em 1937, na era Vargas, a administração da fabricação e comercialização desse tipo de armamento ficou por encargo do Exército Brasileiro. Em 1997, o Sistema Nacional de Armas ficou incubado de registrar as apreensões desse tipo de armamento no território nacional. Em 2003, o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor com o intuito de reduzir ainda mais a circulação de armas de fogo em território nacional. Em 2019, a posse de armas foi flexibilizada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, sendo permitida a posse a moradores de áreas urbanas em que o índice de homicídio ultrapasse a taxa de 10 para cada 100 mil habitantes, também estendida a áreas rurais. A posse também foi flexibilizada a servidores públicos com poderes de polícia e donos de estabelecimentos comerciais. O decreto assinado pelo presidente também aumentou o prazo de validade para a posse, que passou de 5 para 10 anos. Bom, eu vou falar sobre o porte e a posse de armas, né, as mudanças que foram feitas após os 7 decretos do presidente. Desde que Jair Bolsonaro venceu as eleições e foi eleito presidente da República, né, o novo presidente da República, ele editou 7 decretos e um único projeto, para que fosse mais flexível a posse e o porte de armas. E essa contextualidade ainda é meio questionada. E existem projetos que precisam ser votados na Câmara dos Deputados. Um deles, dos decretos, permite que moradores de zonas rurais possam usar armas em todo o seu limite da sua terra, da sua propriedade, não apenas na sua sede, ou seja, no ambiente em que ele vive, na sua casa em si, mas em todo o seu território, seja 100 km ou 10 metros. Ele pode usar em todo o seu território. E outro projeto também ligado a este, reduz a idade de 25 para 21 anos de idade os moradores de zonas rurais a adquirirem suas armas. E desde o início de seu mandato, Bolsonaro vem tentando mudar algumas regras para facilitar o armamento. E foram feitos 7 decretos, alguns deles foram questionados. O Senado descartou apenas 2. E como ainda existiam possibilidades do restante ser derrubado, descartado, Bolsonaro revogou seus decretos. O primeiro decreto foi para facilitar a compra, que não era de apenas uma arma, mas sim para 4 armas, ou seja, você não poderia comprar apenas uma, mas sim 4. E o registro de validação do posse de armas passou de 5 para 10 anos. E um decreto muito polêmico, se não o mais polêmico, foi que os proprietários de armas de fogo poderiam transitar livremente com sua arma, ou seja, pode transitar pela rua com sua arma. Isso deu uma pequena polêmica. E existiam algumas normas que permitiam até a compra de um fuzil. Mas, diante disso, após muitas críticas que foram feitas, o governo determinou que o Exército Brasileiro iria estabelecer, iria estabelecer as armas que poderiam ser compradas. Ou seja, o Exército Brasileiro iria determinar as armas que poderiam ser compradas
por cidadãos, né, que adquirirem o porte e a posse de armas. E, diante de todos esses, 3 decretos apenas estão válidos. E o primeiro é do Exército, que o Exército tem 60 dias para definir as armas que podem ser usadas, né, para um cidadão. Segundo decreto é que adolescentes de 14 a 18 anos podem ter aulas de tiro, somente com autorização de um responsável, se você for menor de 18 anos. E necessita ter um local seguro para guardar a arma, longe de crianças, pessoas que não têm uma certa experiência com a arma, né? E o terceiro decreto, que é válido, né? O amplo acesso a armas de uso restrito e grandes quantidades de munição, apenas para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Bom, este foi o meu básico resumo sobre os 7 decretos do porte e da posse da arma. É isso. José César, primeiro período. Aquisição de arma de fogo. Para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o cidadão deverá mostrar à Polícia Federal que preenche os seguintes requisitos e apresentar os seguintes documentos: idade mínima de 25 anos, cópias autenticadas do RG, CPF e comprovante de residência, elaborar uma declaração por escrito expondo os fatos circunstanciais que justificam o pedido de aquisição de arma de fogo, demonstrando a efetiva necessidade, comprovar idoneidade apresentando certidões negativas criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e comprovar também não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal. Ocupação lícita, aptidão psicológica que deverá ser atestada por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Capacidade técnica que deve ser atestada por um instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal. Fotografia 3x4 recente, entregar o requerimento de autorização para aquisição de arma de fogo preenchido e pagar a taxa de emissão de certificado de registro de arma de fogo, que é no valor de R$60. Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Para dar início à minha parte sobre o trabalho de porte ou posse de armas, eu vou explicar justamente essa diferença entre as duas palavras. A posse de arma é o registro e autorização para comprar e ter armas de fogo e munição em casa ou local de trabalho, desde que o dono seja o responsável legal pelo estabelecimento, o que não autoriza o cidadão a portar, que significa andar, com a arma. Para conseguir essa posse, é preciso ter idade mínima de 25 anos, ocupação lícita e residência fixa. Além disso, é necessário passar por uma avaliação para comprovar a capacidade técnica e psicológica de manusear a arma. Já o porte de armas é a autorização para que o indivíduo ande armado fora de sua casa ou local de trabalho. Na Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o porte foi permitido para os agentes de segurança pública, membros das Forças Armadas, policiais e agentes de segurança privada. O uso de armas foi flexibilizado pelo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, em maio de 2019, que inclui ao grupo de pessoas autorizadas os seguintes indivíduos: colecionador ou caçador com certificado de registro de armas de fogo expedido pelo Comando do Exército, advogados, oficiais de justiça, jornalistas que atuem na cobertura de programas policiais ou na questão policial, agentes de trânsito, políticos durante o seu mandato, moradores de áreas rurais, motoristas de empresas e autônomos na questão do transporte de cargas, conselheiros tutelares, funcionários de empresa privadas de segurança e de transporte de valores, entre tantos outros que podem usar, que foi flexibilizado pelo novo decreto do presidente Jair Bolsonaro de 2019. A minha opinião sobre o posse ou o porte de armas é que as pessoas mal intencionadas elas vão
agredir ou matar alguém, independente se ela tem uma arma de fogo ou não. A gente vê tantos casos que pessoas matam outras, inclusive o atentado que ocorreu com o presidente Jair Bolsonaro foi com uma faca. E isso flexibilizar a posse, o porte de armas, não significa que haverá uma crescente maior, haverá uma crescente de assassinatos, homicídios e roubos. Muito pelo contrário, antes, em tempos atrás, quando o porte e a posse de armas era mais flexível, as pessoas detinham mais armas, as pessoas diziam que era mais calmo, a vida era mais tranquila, não havia tantos assassinatos, não havia, inclusive dados comprovam isso, que assim quando ocorreu o Estatuto do Desarmamento, ocorreu uma crescente maior de assassinatos porque as pessoas não têm a chance de se defender. Elas não se defendem porque não tem uma posse de arma, não tem o porte da arma, não tem a posse da arma em casa. Então, tem uma frase que diz assim: uma pessoa fraca com uma arma de fogo, ela se torna valente, ela pode se defender, ela não depende de terceiros para defendê-la. Porque sabemos que a questão da polícia aqui no Brasil demora um pouco para chegar. Então, essa foi minha parte do trabalho. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Meu nome é Jean, estou apresentando sobre o porte de armas. Recentemente, o site Small Arms fez uma pesquisa sobre os 25 países mais armados do mundo. Entre eles, citou os Estados Unidos, Macedônia, Sérvia, Canadá, Uruguai, Áustria, dentre outros. De acordo com as estimativas da organização, os Estados Unidos possuem quase 400 milhões de armas de fogo na mão da população, ou seja, mais de uma arma para cada habitante em seu país. Em 2007 também, de acordo com o site, este número era de 275 milhões, portanto, houve um implemento de 125 milhões de armas nos últimos 10 anos. Em média, são comercializadas mais de 1 milhão de armas lá por mês. De acordo com a população não favorável ao armamento, mais armas significam mais crimes. Deveria haver uma exploração de violência proporcional nos Estados Unidos, com a entrada de milhões de armas por mês. Mas isso simplesmente não aconteceu. A taxa de homicídio no período praticamente não variou e se manteve sempre próximo de 5 homicídios por 100 mil habitantes, 6 vezes menor que a taxa brasileira, que é a favor do desarmamento. Dentre os 25 países mais armados, absolutamente nenhuma figura entre os mais violentos ou com maiores taxas de homicídio. Pouco importantes as gritantes diferenças do IDH econômico. Dos 25, 10 possuem menos de um homicídio por 100 mil habitantes. 12 deles têm entre 1 e 5. É apenas o Iraque que se aproxima da taxa de 10 homicídios, e mesmo assim é 3 vezes menor que a taxa brasileira. É importante notar que, assim como nenhum país mais armado do mundo, figura entre os mais violentos. A recíproca se mostra parcialmente verdadeira. Entre os 25 países com as maiores taxas de homicídio, encontramos El Salvador, Honduras e Venezuela, os 3 primeiros colocados em assassinatos, e adivinhe, todos eles com a legislação fortemente restritiva sobre o armamento. O Brasil, o país do Estatuto do Desarmamento, que foi criado em 2003, ostenta a honrosa 12ª colocação entre os países mais violentos do mundo. A estimativa não são absolutamente precisas, e o próprio autor reconhece isso, exatamente pela dificuldade de contabilizar as armas ilegais que entram no país. Exemplo disso é a quantidade de armas estimada para o Brasil, aproximadamente 17 milhões, o que deixaria o Brasil com uma taxa de 8,5 armas para cada 100 habitantes. Dentre outras conclusões, podemos tirar que, pela população obter uma arma, dá mais chance dela se defender em meio à violência. Um país que não possui armamento e a população não se defende sozinha, aumenta a violência, pois aqueles que conseguem burlar a lei compram a arma e usam para a violência, sendo que existem cidadãos de bens que poderiam portar uma arma e se beneficiar, protegendo a eles e a terceiros
em meio de toda essa violência em vários países aí, que ocorrem esse aumento gritante de violência. Meu nome é Jean, essa é a minha apresentação sobre o porte de armas, e fica a critério de todos decidir se é a favor ou não do porte. Eu sou a favor, espero que vocês também.